Olá, quarto ano, vamos estar fazendo. Abram seus livros de língua portuguesa, página 15, página 16, página 17 e página 18. Eu vou explicar para vocês como vocês irão fazer e depois, como vocês já sabem, a Tia Cris sempre faz uma aula de correção, corrigindo tudo isso, mas talvez não seja preciso, tá? Discurso direto, tá? Há vários modos de se contar uma história. Pode-se narrar a aventura com ou sem diálogos. Em 20.000 léguas submarinas, há vários trechos mostrando os diálogos entre os personagens. Leia este trecho. Uma caçada, Nid exclamou quando lhe mostrei o bilhete. Pinte de vermelho o trecho que corresponde à fala do narrador. Letra B. Pinte de laranja o texto que corresponde à fala do personagem. Letra C. Qual o sinal gráfico que indica a fala do personagem neste trecho? Aspas ou travessão? Lembra da minha explicação no livro de atividades caligráficas, falando sobre falas do personagem? Letra D. Qual sinal de pontuação separa a fala do personagem da fala do narrador? Travessão, vírgula, ponto de exclamação. Número 2. No trecho abaixo foi retirada a pontuação de diálogo. Insira-a considerando que os trechos sublinhados são as falas dos personagens. Olhei para baixo, a superfície negra sobre a qual nos encontrávamos realmente era feita de placas lisas de ferro, unidas por rebites. O monstro era uma espécie de máquina. Se é um submarino, deve ter tripulação, observei. Estamos salvos, Conseil exclamou. Não tenho certeza, disse Nid, voltando o olhar para uma escotilha que se abriu de repente. Página 16. Leia agora um trecho de 20.000 léguas submarinas, publicado por outra editora. Diálogo que ocorre quando o capitão Nemo explica o funcionamento do Nautilus para o professor Aronnax. Esse 20.000 léguas submarinas que nós vamos fazer agora foi feito pelo... Licença, gente, desculpa. Foi feito pelo editora Melhoramentos, tá? Foi uma outra editora. É um livro mais novo. Vou tomar um pouquinho de água. Um livro mais novo. E o nosso texto do nosso livro foi feito no ano de 1999, há 22 anos atrás, pela editora Companhia das Letrinhas, tá? Está aqui outra atividade. Pinte de vermelho o texto que corresponde à fala do narrador. Pinte de laranja o trecho que corresponde à fala do personagem. Qual sinal gráfico indica a fala do personagem neste trecho? Aspas ou travessão? Qual sinal separa a fala do personagem da fala do narrador? Travessão, vírgula ou ponto de exclamação? Discurso direto. É aquele em que o narrador reproduz fielmente a fala dos personagens. Não há uma maneira única de marcar o discurso direto. Podem-se usar aspas e vírgulas.
ou travessões para diferenciar e separar a fala do personagem do narrador. Aspas e vírgulas. Uma caçada! Mid exclamou. É maravilhoso! Observei. Página 17. Narrativa de uma ficção científica. Na página 10, você criou um equipamento e descreveu a sua função. Vocês fizeram isso, não fizeram? Ótimo! Vai ser super fácil de fazer agora, já que vocês desenharam o equipamento e criaram o equipamento que nunca foi usado e o equipamento que vocês iriam criar para a humanidade. Preparação. O que não der para escrever aqui, gente, vocês vão escrever no caderno de vocês. Planeje seu texto. A. Escolha o tipo de narrador. Tem 2 tipos de narrador. Tem o narrador observador e o narrador personagem. Vocês vão olhar qual é a característica de cada um e qual se encaixa nessa história de vocês. B. Descreva o lugar onde os fatos vão acontecer. C. O que aconteceu ao personagem principal? D. Na sua história, qual é a função do equipamento que você criou na página 10? 2. Escreva de forma resumida o enredo da história. O enredo é o corpo da história. Por exemplo, lembra daquela história que eu coloquei para vocês da Vitória Régia da Índia, que se apaixonou pela Lua? Qual que é o corpo daquela história? O corpo daquela história é a Índia que era apaixonada pela Lua e fez de tudo para ficar com ela, tá? Página 18, produção. Faça a primeira versão de seu texto. Lembre-se de que sua narrativa deve ter começo, meio e fim, contando uma aventura que acontece com os personagens. Características da ficção científica, isto é, deve mostrar um equipamento tecnológico que não existe na atualidade, mas pode vir a existir. Diálogos entre os personagens e título. Avaliação. Avalie o seu texto e o que precisa ser mudado e corrigido. Isso vocês podem fazer aqui mesmo nessa coluna que está aqui. Depois tem esse roteirinho aqui embaixo. Faça a versão definitiva do seu texto no caderno. Crie uma ilustração para a sua história no caderno. Deixe sua história exposta no mural da sala de aula. Leia as histórias escritas pelos seus colegas. O 7 e o 8 nós vamos fazer quando nós voltarmos. Vocês me lembram e vocês colocam assim, quando voltar. Coloca do lado, quando voltar. Até eu vou colocar aqui com a minha caneta. Eu vou pôr quando voltar. Porque aí, ó, quando voltar. Que aí, ó, quando voltar. Ok? Quando voltar, os 2 últimos itens, tá? Do livro. Página... Não, agora, por enquanto, é só isso mesmo de língua portuguesa. Até amanhã com mais atividades, ok? Beijo para vocês e até amanhã.